Você conhece alguém que passou dos 40 ou dos 50 anos e continua solteiro? Aquela pessoa que viaja sozinha, resolve todos os seus problemas e parece não ter pressa nenhuma de encontrar um par? Ou talvez essa pessoa seja você. E se for o seu caso, você provavelmente já teve que aguentar aqueles olhares de pena nas reuniões de família. Ou então aquelas perguntas inconvenientes, mas você não tem medo de terminar sozinho? A sociedade adora pintar a solteirice na maturidade como uma espécie de fracasso emocional. Como se quem estivesse sem um parceiro nessa fase fosse alguém incompleto, frio ou até mesmo difícil de lidar. Mas aqui está uma pergunta intrigante. Será que essas pessoas são realmente mais fechadas para o amor? Ou existe um fenômeno psicológico muito mais profundo e brilhante acontecendo dentro delas? Porque, segundo a psicologia moderna, quem atravessa os 40 e os 50 anos sem um parceiro fixo esconde um superpoder mental que a maioria das pessoas casadas talvez nunca consiga desenvolver. E o mais curioso, essa característica oculta dita a forma como que essas pessoas reagem às crises, tomam decisões difíceis e lidam com o próprio bem-estar. Daqui a pouco eu vou revelar qual que é essa habilidade de ouro. Mas antes eu quero que você faça um teste comigo, um teste rápido. Pense em alguém que você conhece que está solteiro nessa faixa etária. Essa pessoa costuma ser um porto seguro dos amigos quando tudo dá errado. Ela parece resolver as próprias crises sem drama ou implorar por atenção. Essa pessoa transmite uma sensação de paz que muitos casais que você conhece não têm. Se você respondeu sim, continue assistindo, porque a ciência por trás disso vai te surpreender. Durante muito tempo, o senso comum espalhou a ideia de que quem passa dos 40 anos e está sozinho acaba se tornando amargo ou uma pessoa dura de lidar. Mas a psicologia vem provando exatamente o contrário. Na verdade, do ponto de vista prático, ter um parceiro facilita muitas coisas no dia a dia. Dividir as contas, ter alguém para desabafar depois de um dia estressante, receber um abraço quando se está triste. Racionalmente, ter um apoio parece muito mais vantajoso. Então, por que algumas pessoas que vivem sem isso não apenas sobrevivem, mas florescem? Por que elas parecem tão estruturadas? A resposta começa com uma expressão que os psicólogos usam muito, a autorregulação emocional. E guarde bem essa expressão porque ela é o segredo de tudo o que vamos discutir aqui nesse vídeo hoje. Bom, o cérebro humano, por padrão, busca segurança no outro. Essa é uma herança evolutiva. Quando estamos tristes, nossa primeira reação costuma ser buscar a validação de alguém para aliviar a nossa dor. Mas o que acontece quando você não tem essa pessoa ali disponível o tempo todo no sofá ao seu lado? Muitos pensam que a pessoa entra em desespero, mas a mente humana é incrivelmente adaptável. Antes de eu revelar o mecanismo interno de como esse superpoder funciona na prática, eu quero ouvir você. Se você tem mais de 40 anos e está solteiro, é por escolha ou pela circunstância? Ou conhece alguém que vive essa fase com muita leveza? Deixe o seu relato aqui nos comentários, porque a sua história vai ajudar a quebrar esse tabu que a gente está desconstruindo aqui nesse vídeo. Enquanto você comenta, continue comigo, porque o que vem agora é justamente o ponto central do nosso vídeo e vai mudar completamente a forma com que você enxerga a solteirice. Então, gente, a informação de ouro neste vídeo é o seguinte: a psicologia afirma que as pessoas que passam pelos 40 e 50 anos sem um parceiro para lhes dar um apoio emocional não se tornam mais duras ou fechadas. Elas desenvolvem silenciosamente a capacidade de lidar com as próprias emoções sem precisar que ninguém resolva isso por elas. Pense no impacto que isso causa. Em um relacionamento, é muito comum usarmos o parceiro como um amortecedor das nossas frustrações. Se o dia foi ruim, descarregamos nele. Se estamos inseguros, cobramos dele.
Mas quem está sozinho há algum tempo nessa fase não tem essa opção. Para não sucumbir à ansiedade, essas pessoas são forçadas a olhar para dentro. Elas desenvolvem uma independência afetiva real. E essa jornada de amadurecimento tem dois lados muito claros. O lado positivo de quem domina a autorregulação emocional aos 40 ou 50 anos adquire competências incríveis. Elas têm um autoconhecimento profundo, sabem exatamente quais são os seus gatilhos e o que os magoa. Desenvolve um autocontrole fantástico, evitando relações impulsivas diante de conflitos. Essas pessoas ganham uma clareza emocional, sabem nomear o que sentem em vez de apenas ficarem irritados sem motivos. E olha, acima de tudo, elas conquistam uma resiliência absurda para lidar com perdas, frustrações e mudanças na vida profissional e pessoal. Já o lado sombrio de tudo isso, com toda característica psicológica marcante, existe um preço a pagar. O grande risco para quem desenvolve essa independência extrema é deixar que ela se transforme em isolamento. Há uma linha muito tênue entre a solitude saudável, que é o prazer de estar na própria companhia, e a solidão crônica. Por se bastarem tanto, algumas pessoas podem começar a achar que não precisam de vínculo humano nenhum. Elas podem começar a evitar novas amizades ou se afastar da família por acharem que dar explicações ou negociar vontades dá trabalho demais. E a independência excessiva pode virar uma armadura para nunca mais se permitir ser vulnerável. Então tem esses pontos negativos também. Mas a pergunta é, como esse padrão se consolida? De onde ele vem? Parte disso pode ter raízes profundas na nossa história de vida, e sim, na nossa infância. Muitos adultos extremamente independentes foram crianças que aprenderam muito cedo que não podiam contar com os outros para resolver problemas. E eu, como a maioria dos meus irmãos também, fazem parte disso, né? Agora, algumas frases implícitas, por exemplo, engole o choro ou você precisa ser forte sozinho, podem ter moldado essa estrutura. Então, aos 40 ou aos 50 anos, depois de já terem passado por casamentos, divórcios, lutos e decepções, essa casca se transforma em uma escolha consciente de autopreservação. Mas é muito importante trazermos um ponto de equilíbrio aqui. A psicologia não diz que ter um parceiro é ruim e muito menos que é obrigatório estar sozinho para ser maduro. Existem pessoas em casamentos de décadas que também possuem uma inteligência emocional brilhante. E do mesmo modo, existem pessoas solteiras que não estão vivendo a solitude, mas sim fugindo de traumas antigos por medo de rejeição. O comportamento externo é o mesmo, estar solteiro, mas a motivação interna é o que muda tudo. Se você está solteiro porque se conhece, se respeita e não aceita menos do que merece, isso é crescimento. Agora, se você está solteiro por medo de se machucar novamente, isso é um problema. Por isso, os psicólogos alertam que o segredo para quem vive essa fase sem um parceiro é cultivar ativamente suas outras conexões. Manter amizades, frequentar grupos, ter hobbies e fazer terapia são passos essenciais para manter a mente saudável, o coração aberto para o mundo, mesmo em um relacionamento amoroso. No final das contas, a grande lição que a psicologia nos traz é libertadora. Estar sem um parceiro aos 40 ou 50 anos não é uma limitação, não é um atraso, muito menos um castigo. É, na verdade, uma oportunidade de ouro para construir a relação mais estável, segura e bonita que você terá na sua vida inteira, a relação consigo mesmo. Quem aprende a acalmar as próprias tempestades emocionais sem precisar de abrigo externo, descobre um verdadeiro significado da liberdade. Agora eu quero saber de você que está aí do outro lado dessa tela. Essa visão sobre a maturidade emocional fez sentido para a sua vida?
Você concorda que a solitude pode ser um superpoder? Escreva aqui nos comentários que eu vou amar ler. E se esse conteúdo trouxe um novo olhar, não se esqueça de se inscrever neste canal para não perder as próximas análises. Inclusive tem várias outras que você pode clicar e assistir. Aqui tá cheio de vídeo muito interessante para você, tá? E até o próximo vídeo. Um beijo!